Boa tarde, evoluentos e evoluentas, tudo bem com vocês? Estamos aqui retomando o nosso conteúdo, as nossas lives no canal Érica Moraes, um lugar onde a gente abre espaço na nossa mente e no nosso coração para refletir a respeito da vida e dos nossos ambientes. Hoje nós vamos falar sobre como trazer prosperidade para o seu lar em 2023. Uma coisa que a gente precisa entender é que muitas situações e muitas atitudes nossas nos causam morte. E não é morte física, morte espiritual ou morte mental. Muitas vezes, nossas atitudes podem causar a morte de prosperidade, a morte espiritual e a morte emocional em nós. E o que significa dizer isso? Significa dizer que para que nós possamos ter vida em abundância, nós precisamos ter atitudes positivas e atitudes de construção. Como é que nós vamos ter essas atitudes positivas e atitudes de construção? Começando pela nossa casa. Para que a gente tenha prosperidade, abundância e que todas as coisas novas possam chegar até nós, nós precisamos começar por algum lugar. E nada mais correto do que a gente começar a trazer essas boas atitudes na nossa casa, no nosso lar. Em Reis 2, capítulo 20, diz assim: Também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casas espirituais, sacerdócio santo, a fim de oferendar-se sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e a Jesus Cristo. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Quando Jesus fala sobre isso, quando o Reis traz essa situação, ele está querendo dizer o seguinte: meditando na palavra, ele quer dizer que a nossa casa é um ambiente espiritual. É um ambiente onde a gente repousa, descansa, traz a prosperidade emocional, financeira, de amizade para nós e para as pessoas que vivem conosco. Quando a nossa casa está desorganizada, automaticamente nós estamos falando para nós e para esse ambiente espiritual que nós não estamos muito afim de ter prosperidade, de ter sabedoria, de ter discernimento, até porque nós estamos deixando o ambiente mais lutado por nós durante anos, que é a nossa casa. Quem nunca, quis sair da casa dos pais para ter a sua própria casa, para ter o seu espaço, o seu ambiente sossegadinho, de intimidade, de ganhos, de altruísmo, um ambiente conquistado por você. A maioria de nós queremos sair das casas dos nossos pais e estarmos nas nossas próprias casas. Porém, como é que você vai ter prosperidade se você não deixa esse ambiente espiritual de repouso, de prosperidade, de refazimento organizado? Muitos de nós falamos assim: nossa, eu não consigo organizar, eu não sei organizar, é muito difícil organizar, ou a minha casa está uma bagunça, o meu lar está uma bagunça. Só que você deseja às vezes, e assim aconteceu várias vezes comigo, desejamos ter novos ambientes, ter uma nova profissão, conseguir um novo espaço um pouco melhor, um pouco mais rico, mais próspero. Porém, quando você vai abrir as suas gavetas, você vai olhar o seu carro, vai abrir a sua geladeira, aquele pouco que você tem, você não cuida como se fosse seu, como se fosse algo valioso, como se fosse algo que você não pudesse desperdiçar. Você simplesmente não cuida disso. Mas você quer, e às vezes eu quero, algo maior, algo melhor. Como é que nós vamos ter algo maior ou algo melhor, mais prosperidade, se aquele pouco que a gente tem, nós não
fazemos o nosso melhor, não caprichamos na estrutura, no cuidado com aquele pouco que a gente tem. Eu fico pensando que Jesus, Deus, né, nosso Pai, eu fico imaginando ele como um pai mesmo terreno, né? O meu pai era assim. Ah, filha, você quer... Vou contar uma historinha para vocês. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, meu pai, eu acompanhava o meu pai, eu e minha mãe e minha irmã acompanhávamos o meu pai nos shows. Ele tocava, ele tinha uma banda e ele fazia vários shows. E aí eu olhei para os instrumentos, eu achava que era muito fácil, eu via lá o pessoal batendo, eu achava que era fácil. Eu falei, pai, quero aprender um instrumento. Aí ele falou, tá bom. Aí ele pegou o mais fácil e me deu e me ensinou. Eu falei, só isso? Ele falou, é. Eu falei, não, mas eu quero aprender aquele outro, que era o cavaquinho, o banjo. Ele falou assim, bom, primeiro você vai aprender os mais fáceis. Quando eu perceber que você aprendeu o mais fácil, eu vou te dar o mais difícil. Porque se você não desistir de fazer as coisas no fácil, com certeza você não vai desistir de fazer as coisas no difícil. E aí foi, aprendi um, aprendi dois, aprendi três. Depois de 6 meses, ele falou, agora você está pronta para aprender o outro. E aí ele me deu o cavaco na mão, ele me deu 2 notas, ele falou, você vai trocar de si para dó, de dó para si, uma coisa assim. E aí eu fiquei 6 meses só para fazer essa troca. O que eu quero dizer com isso? Jesus fala assim, fiel no pouco, fiel no muito. Como é que você vai mudar, ter mais prosperidade, ter uma casa melhor, um ambiente mais saudável, ter emprego, ter mais dinheiro, se você não consegue ser fiel no pouco, se você não consegue cuidar desse pouco que você tem, da sua geladeira, do seu armário, do seu carro? Se você não está dando conta disso, como é que você vai ter coisa melhor? Então, vai dar uma olhada no seu armário, no seu guarda-roupa. Verifica se aquilo que você tem, imaginando que Deus é um pai amoroso e protetor e sabe daquilo que a gente vai dar conta ou não. Olha para dentro dos seus espaços e pergunta a si mesmo: será que se eu tivesse mais, estaria melhor do que está este meu ambiente agora? Será que se eu tivesse um carro melhor, ele estaria organizado e limpo? Dá uma olhadinha no seu carro. Dá uma olhadinha no porta-mala do seu carro. Ele está limpo? Ele está cheiroso? Ele está aspirado? Às vezes a gente não dá conta nem do pouco que a gente tem. Às vezes a gente tem uma casa, um quarto, sala, cozinha. Isso não, a gente não consegue dar conta disso, mas a gente quer um apartamento, quer algo melhor, uma casa na praia, enfim. Então, para que você comece a ter prosperidade em 2023, a sugestão, eu quero incentivar você, eu quero inspirar você a começar no pouco. Organize o pouco que você tem. Faça o melhor que você puder com o pouco que você tem. O que seria esse melhor? Deixar a sua cama organizada todos os dias antes de você sair. Deixar a sua pia do banheiro organizada. Deixar o seu vaso sanitário sempre limpinho. O armário do seu banheiro organizado. Vai dar uma olhadinha na sua cozinha. A cozinha, segundo o Feng Shui, é o terceiro ambiente mais próspero e mais importante da casa. Na verdade, na cozinha é que mora a tal da prosperidade financeira. E especificamente dentro dos armários da alimentação ou da despensa. Dá uma olhadinha na sua despensa. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu fiz uma pergunta nos grupos que a gente tem aqui, e fiz uma pergunta: o que você gostaria de organizar na sua casa, na sua vida? Aí uma pessoa falou assim: eu tenho medo da minha cozinha, da minha despensa, eu morro de medo. Veja bem, se lá mora a prosperidade, porque lá tem os alimentos que fazem o alimentar físico e às vezes até espiritual da sua família, se a sua despensa não está em ordem, como é que você quer ter mais prosperidade? Às vezes, gente, nós temos uma despensa com coisas vencidas, com caruncho dentro do saco de arroz, do saco de feijão.
Mas aí nós estamos reclamando que você queria comer algo mais sofisticado, algo melhor, mais elaborado. Como é que você vai conseguir isso sendo que na sua despensa você está deixando alimentos vencer, alimentos estragar? Isso não é saudável. Então, para que você comece a ter prosperidade no seu lar, é super, mega importante e interessante que você comece a organizar o pouco que você tem. Se você organiza o pouco que você tem, se você trata a sua casa como um ambiente espiritual, porque ali você habita nela, não só você, como toda a sua família, principalmente você, homem e mulher, casal. Se vocês querem ter prosperidade juntos, vocês habitam na casa. Não deixa isso só para mulher, ou mulher, não pense que você tem que fazer sozinha. O seu homem, o seu marido, o seu companheiro, seria muito importante que ele estivesse disposto a contribuir com essa limpeza, com essa organização. Porque se você está habitando num ambiente sujo, desagradável, desorganizado, é a mesma coisa que se você tivesse colocando o plano espiritual, Deus, Jesus, neste ambiente. Nossa, Érica, como assim? Se você consegue viver em um ambiente sujo, desagradável, mal cheiroso, totalmente desorganizado, você está colocando a essência divina neste ambiente. Porque vós sois deuses. Você tem Deus, tem Jesus dentro de você. E se ele mora dentro de você e habita em um ambiente totalmente desorganizado, como é que ele vai te levar para um próximo nível? Para um próximo nível de crescimento, de faturamento, de entendimento, de harmonia, de prosperidade, de bons relacionamentos. Se o pouco que você tem, você não melhora. Se o pouco que você tem, você está deixando ele habitar nesse pouco. Nesse pouco que você não cuida, que você não trata com amorosidade. Então, gente, para que você consiga ter prosperidade no lar, organize-se. Comece um passo de cada vez. Um passo de cada vez já é um progresso, é melhor do que nada. Comece com uma gaveta. Comece depois com a próxima gaveta. Se você tiver energia e força, comece com o mais difícil. Depois os outros vai ficando mais tranquilo. E se você não sabe fazer isso, se você não sabe se organizar, aqui neste canal eu te ensino. Eu tenho um curso só de organização para você fazer a sua própria organização sozinho e sozinha. Porque até para a gente se organizar, a gente tem que ter técnicas e entendimento para isso. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, no link, uma plataforma para você acessar esse curso. Mas eu tenho certeza que você pode fazer isso sem precisar de ajuda. Basta você adquirir a força de vontade, ter força de vontade para realizar aquilo que você precisa realizar. Porque se você não conseguir fazer esse pouco funcionar, ser agradável, ser próspero, muito será difícil você ter mais. E é independente de você aceitar isso que eu estou falando ou não. Eu também não aceitei durante muitos anos, não entendia. Mas isso, gente, é um princípio. É um princípio bíblico que, independente da nossa vontade, do nosso querer, do nosso entendimento, é assim que funciona. Fiel no pouco, fiel no muito. Quer ter mais? Prospere no pouco que você tem. E aí, se a gente for olhar, eu estou aqui com a Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1 e 2. E aqui, eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia
Tem vários versículos falando sobre maturidade espiritual, falando sobre organização do lar, sobre relacionamentos. E muitas coisas aqui, ela fala que a gente se engana muito em achar que nós é que detemos a sabedoria e que as coisas vão funcionar do nosso jeito só porque a gente não acredita ou não crê em algumas coisas, em alguns princípios que está escrito aqui. E eu, durante esses anos, né, já fazem 10 anos que eu trabalho com isso, eu fui percebendo que os princípios, independente da gente aceitar ou não, ele existe, ele é assim e ele vai continuar sendo. Uma coisa são crenças, outra coisa é princípio. Nenhum pai amoroso e sábio vai dar aquilo para o filho que o filho a mais daquilo que o filho já não está dando conta. Jamais um pai faz isso, porque isso faz parte da sabedoria, prudência, bom senso. E se você quer prosperar em 2023, comece com a sua casa. Comece destralhando, comece arrumando o seu carro. Comece se organizando para pagar as suas contas. Porque dessa forma, o pai que está lá no céu e vai ver o seu esforço e vai ver que você está se empenhando, com certeza te trará mais ainda. Porque aquele que tem, mais será dado. Aquele que não tem, o pouco que tem ainda será tirado. Então, se você tem prosperidade, se você tem organização, se você tem uma mente que deixa tudo que for melhor para você, você cozinha na sua melhor panela, você monta uma mesa para você se alimentar. Aquele pouco que você tem, aquilo que você tem, será dado mais ainda para você. Aquele que não tem prosperidade, aquele que não tem organização, que deixa o seu lar extremamente desordenado, sem critério nenhum, o pouco que tem ainda vai ser tirado. Quem nunca viu isso, né, gente? Pessoas que ainda perdem o pouco que tem. Então, eu quero incentivar você a organizar o seu lar, a sua casa e o seu espaço, para que você tenha uma vida próspera e para que Deus que está lá em cima, lá no céu, possa olhar para você como Ele é um pai amoroso e pensar: nossa, minha filha caprichou, minha filha, meu filho está se empenhando, minha filha e meu filho, eles estão fazendo tudo certinho. Então, já que eles estão conseguindo fazer isso no pouquinho que eles têm, eu vou dar um pouco mais, porque eu tenho certeza que ele vai cuidar. E, gente, não se engane, tudo aqui é um empréstimo. Quando a gente morrer, tudo vai ficar. Então, por que não a gente utilizar desse empréstimo da terra, que é a nossa casa, da nossa família, os nossos espaços, os nossos objetos, utilizar isso da melhor forma e também utilizar aquilo que for de melhor para nós, porque se é um empréstimo, tudo vai ficar. Por que não a gente usufruir do bom e do melhor? Mas para isso, nós vamos precisar começar com o básico. Organize as suas gavetas. Organize o seu guarda-roupa. Cadê as suas calcinhas, as suas cuecas? Estão jogadas por aí? Você fica atrasado porque não achou a chave do carro? Ou porque esqueceu o guarda-chuva, não sabe nem onde está? Se você se atrasa com essas coisas, como é que você vai ter prosperidade? Então, gente, o meu incentivo é para você. Comece com esse básico. E se você não conseguir sozinho, pode me chamar que eu te ajudo. Eu tenho um curso aqui que vai te ajudar a fazer tudo, a organizar tudo que você precisar. Tá bom? Eu agradeço o dia de hoje, a nossa conversa de hoje, e nós nos encontramos na quinta-feira. Um beijo no seu coração e até lá. Fiquem com Deus.